Comentário do segundo capítulo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Muitos da igreja de Tessalônica estavam duvidosos quanto ao tempo da volta de Jesus, apesar de Paulo lhes ter esclarecido devidamente quanto a isto quando esteve entre eles, conforme afirma no 5º versículo deste segundo capítulo, que estaremos comentando. Ele havia falado neste assunto na primeira epístola que lhes havia enviado, com o intuito de consolá-los, quanto àqueles que estavam morrendo antes da volta do Senhor, esclarecendo que estes seriam ressuscitados primeiro quando do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4 versos 16 e 17. Mas eles devem ter pensado que Paulo estava também lhes dizendo que Jesus já estava às portas e que voltaria ainda naquela geração, a ponto de muitos terem até mesmo deixado de trabalhar, julgando que todo o trabalho seria vão já que Jesus logo, estaria voltando. Paulo corrigiu então ambos os erros, dizendo que deveriam ficar firmes no que lhes havia ensinado, quando esteve com eles, e que não deveriam abandonar tal posição, nem mesmo por uma palavra, ou epístola da sua própria autoria, verso 2, e nem mesmo por um espírito de pressentimento em relação ao assunto da volta do Senhor, porque há marcos estabelecidos para esta volta. 2 destes marcos são a grande apostasia e a manifestação do anticristo, verso 3, que devem anteceder a segunda vinda de Jesus. Tão certo como é o fato de ter Cristo nos dado seu espírito, há um espírito anticristo possuindo muitos cristãos apóstatas. E este espírito está em ação no mundo, preparando corações para a vinda do homem da iniquidade. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. 1 João 4 verso 3. É a isto que Paulo se referiu quando disse que o mistério da iniquidade já opera, pois isto vem acontecendo desde os seus dias, preparando os corações para a recepção do anticristo. Verso 5. Jesus alertou sobre os falsos profetas que se levantariam no tempo do fim, e também os apóstolos. Paulo disse que nos últimos dias falsos profetas iriam se infiltrar na igreja, pregando um outro evangelho e um outro Jesus no verso 7. João escreveu: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2 versos 15 a 18. Mas o que estava ocorrendo nos dias apostólicos era apenas a germinação desta semente maligna que viria a crescer na história da cristandade e que viria a dar o seu fruto final nos últimos dias. Os apóstolos Pedro e Judas também nos alertaram sobre este mistério da iniquidade operando a partir de dentro da própria igreja, através de falsos líderes a serviço de Satanás. Lemos em Judas versos 12 e 13. 12 Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. 13 ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. E em 2 Pedro capítulo 2 lemos: Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. 3 Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 4 Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 5 E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 6 E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. 7 Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 8 Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. 9 Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. 10 Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores.
11 Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. 12 Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. 13 Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. 14 Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. 15 Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 16 Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. 17 Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. 18 Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. 19 Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então disse mistério da iniquidade que opera, porque está sendo produzido por muitos que se desviaram da igreja e passaram a tentar desarraigá-la da terra, por conta de seus amargos ressentimentos contra Cristo e um evangelho que não puderam entender e suportar. Não é de se admirar, portanto, que o anticristo venha a ser um filho da apostasia. Baruch Spinoza, que é tão celebrado por muitos descrentes poderosos, foi um dos principais agentes da criação do iluminismo, sendo ele um judeu que foi excomungado do judaísmo por contradizer tudo o que está contido na Bíblia, e assim, criou um grupo ao seu redor para implantar um sistema anticristão no mundo. Não devemos esquecer que Einstein e Elon Musk figuram como seus admiradores. É por este motivo que Paulo disse que não queria que os tessalonicenses fossem enganados quanto ao tempo da volta do Senhor, verso 3, mas também lhes alertou para que não se deixassem enganar pelo espírito do engano que está operando no mundo e que terá o seu clímax com a manifestação do anticristo, verso 9. Engano este, que atinge completamente aqueles que perecem, porque não amaram a verdade para serem salvos, verso 10, antes amaram a mentira, ou seja, dão crédito ao que estes promulgadores de uma falsa paz e segurança para o mundo estão pregando para eles e não aquilo que Deus afirma em sua palavra. Estas coisas são permitidas por Deus, isto é, que haja esta operação do erro, de maneira que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, porque tiveram prazer na injustiça, versos 11 e 12. Porque quando não se ama a verdade e não se vive na verdade, a consequência é a de ser enganado aceitando como verdade o que é falso, e é nisto que consiste o engano. Os verdadeiros cristãos não serão contados nesta condenação, porque foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a santificação dos seus espíritos e para terem fé na verdade, e não para viverem na impureza dando crédito à mentira e tendo prazer na injustiça, verso 13. Ainda que sejam enganados por um período, não poderão permanecer nos enganos, porque o Espírito Santo não permite que os eleitos sejam enganados. Daí quanto a tal possibilidade, nosso Senhor afirmou que se possível fora, como a dizer, não é possível que os eleitos o sejam. Por isso, Paulo exortou os tessalonicenses a serem constantes na sua firmeza e conservarem tudo o que lhes havia ensinado, quer pessoalmente, quando estivera com eles, quer através de suas epístolas, versos 15, pois eles não seriam poupados da condenação por conta de uma suposta perfeição em tudo, mas por manterem um sincero interesse em Cristo e no seu reino, e buscando amá-lo andando no Espírito, e assim, poderiam ter a certeza para si mesmos da segurança da sua eleição. Veja, a certeza, mas não a causa. Passamos agora à leitura do segundo capítulo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Verso 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos. 2 Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. 3 Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 4 Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 5 Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? 6 E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. 7 Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente a um que agora o detém até que do meio seja tirado. 8 Então será revelado esse iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 9 a esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 10 e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 11 por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. 12 para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 13 Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. 14 E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 15 Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 16 E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. 17 Console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e palavra.